Olá, queridos amigos e amigas da Sociedade Espírita Luz e Caridade. Queridos irmãos, é com muita satisfação que voltamos a conversar virtualmente para algumas reflexões, pois neste momento estamos atravessando uma situação muito difícil, não é possível nossas conversas presenciais. Então, por isso vamos nos valer da tecnologia para matar um pouco da saudade. Vamos primeiro então agradecer ao nosso mestre, agradecer ao nosso Pai por as grandes oportunidades, agradecer aos nossos mentores que nos intuem nessas palavras, nesses momentos de busca de calma, de tranquilidade. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Meus irmãos, então para nossas reflexões, eu trouxe do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 6. Causas anteriores das aflições. Para o nosso momento atual, refletirmos. O texto nos diz o seguinte: mas, se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, outros há também, aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, as perdas de entes queridos e dos que são o amparo da família. Aqui o amparo da família, os pais, os provedores daquela família, né? Mas então, se há males nessa vida, que toda a culpa é nossa, fomos nós os detentores de tudo isso que estamos passando, por que estamos tão revoltados? Por que estamos batendo cabeça? Por que estamos procurando um culpado? Se sabemos que o nosso Pai só nos traz exatamente aquilo que precisamos na medida certa para a nossa evolução moral e espiritual. Por que estamos então sem saber onde ir, sem saber o que fazer? Ora, quanto tempo tivemos para nos reajustar? Quanto tempo tivemos para fazer as pazes com os nossos, entre aspas, inimigos? Quanto tempo tivemos para procurar uma outra atividade, além da nossa diária, digamos, a caridade, a benevolência pelos nossos irmãos? Olhar para o lado, para olhar o próximo. Tivemos todo esse tempo e nunca fizemos. Estávamos sempre olhando para o nosso nariz, apontado para frente, e agora chegou a conta. E a conta, quando chega, normalmente não é tão boa quanto a gente esperava. Então está aqui. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos. Muito bem. Essa perda de entes queridos, o que tem de novidade para nós na perda, a não ser a saudade momentânea? Quanto tempo a gente estuda, quantos cursos a gente faz na nossa doutrina, não paramos nunca de estudar para saber do planejamento reencarnatório que trouxemos junto conosco. Para saber que junto com nós vem o nosso anjo da guarda, vem o nosso mentor, vem o nosso guia, conforme cada doutrina queira chamar. Nós estamos protegidos. Então, no momento que foge das nossas mãos, do alcance dos nossos olhos, um ente querido, o que aconteceu? Vingança de Deus? Jesus nos virou as costas? O anjo da guarda que está junto de nós facilitou? Não quer mais cuidar de nós? O que houve?
Por que não acreditar nos desígnios de Deus? Há quanto tempo a gente vem ouvindo os mais velhos nos dizer: nosso lugar não é aqui, estamos aqui de passagem. Que sábia afirmação. Mas chega naquele momento que bate o desespero. Não acreditamos quando o nosso irmão disse que Deus é amor. Não acreditamos que Jesus disse: fazei o que eu fiz e muito mais. Mas para isso ele disse também: terão que amar-vos uns aos outros como eu vos amei. E o que a gente faz para merecer esse preenchimento em nossas vidas do nosso querido Mestre? Quantos ensinamentos ele deixou? Está aí várias e várias citações para que possamos seguir, para que possamos trazer e aproveitar tudo que for de bom para a nossa vida. Quem é que nós vamos culpar agora? Não tem mais ninguém para culpar. O nosso planeta chegou e disse: basta, basta. Não tem mais condições. Vocês têm que mudar de atitude ou não vai dar. Sabemos muito bem que, como espírito, sempre dá. Mas aonde? Paramos para refletir aonde vai dar? No momento estamos nessa tranquilidade, nessa maravilha de planeta. Se não nos despertarmos, vai dar aonde? Então por que não começar? Por que não ir em busca? Vamos pegar momentos bem pertinho de hoje. Bem pertinho de hoje. Nós estamos iniciando o mês de abril. Como estava a natureza em março do ano passado? Dando risada. Os rios ficando mais limpos. A caridade aflorando na nossa pele. Queríamos fazer caridade para todos, unindo grupos, levando alimento, vestuário para aqueles nossos irmãos menos favorecidos. Faz um ano. Ainda temos aquela mesma ideia? Ainda estamos com aquele mesmo calor, com aquele mesmo ímpeto? Relaxamos. Por que março do ano passado? O medo. Levamos um susto muito grande. E aí começamos desesperados a fazer o que Jesus nos pediu há 2021 anos atrás. Está tudo pronto. Não precisa procurar nada. Só que quando levamos um susto, saímos correndo para fazer. Esse susto também é do ente querido que parte. O medo que nos dá o susto. Nós não acreditamos que somos espíritos milenares. A gente fala, mas da boca para fora, dentro do coração, não existe que somos espíritos milenares. Nós estudamos que a evolução adquirimos através da reencarnação. Ficamos desesperados quando estamos num leito de hospital. Ficamos desesperados quando um ente querido parte. Ora, o sentimento, todos vamos ter. Estávamos juntos tantos e tantos anos. E aí vai dar aquela saudade, mas tem que ser uma saudade sadia, sabendo que daqui um pouquinho eu vou encontrar com ele ou ele vem me ver. Porque senão, não tem lógica tudo que estudamos até agora.
tudo que estudamos, tudo que a gente viu até agora não valeu de nada. Nós não estamos acreditando, porque se nós acreditássemos, nós íamos para a espiritualidade em paz, em harmonia, para voltar novamente, adquirir mais conhecimento, para voltar novamente para o plano espiritual, pleitear mais uma reencarnação e assim sucessivamente até chegar no momento que não precise mais voltar aqui. Mas aí já estaremos aptos para trabalhar no plano espiritual, ser útil no plano espiritual. Se não desencarnarmos, isso não vai acontecer. Na nossa doutrina nós temos Emmanuel, temos André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles. Estamos satisfeitíssimos com esses mentores queridos, com esses irmãos maravilhosos. Mas eles são espíritos. E já estão em condições de trabalhar. E se nós não voltar para lá, não fizer o melhor de nós, vai acontecer sempre isso. Quando um parte muito próximo de nós é um desespero, e quando chegamos na pátria espiritual, estamos totalmente aturdidos. Totalmente. Acordamos desesperados, parece que caímos de um caminhão de mudança. Não sabemos para onde ir. Porque não nos aprimoramos aqui na Terra. Não buscamos conhecimentos aqui na Terra. Não fizemos o que aqui viemos buscar. A espiritualidade é sábia. Tudo está a nosso favor. Se nós pedir o que nós pedirmos para o universo, ele vai nos dar. Não tenhamos dúvida disso. Só que aí depende de onde eu comprei a semente. A semente que eu colocar nesse solo é a fruta que eu vou colher. Então, voltamos novamente. Março do ano passado nós estávamos assim, olha, Madre Teresa de Calcutá estava felicíssima com nós. Chico Xavier, radiante. Um ano depois, voltamos a estaca zero. Primeiro eu, depois os meus. Um ano só. Para nós jogar a máscara no chão. Vamos nos despertar, meus irmãos. Vamos voltar ao foco. E o foco principal é esse. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Fazei ao próximo tudo aquilo que tu gostaria que a ti fosse feito. E aí estamos no caminho. Porque nos diz ainda o texto: tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Os reveses da fortuna, perigo da fortuna, que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. Os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho. Nossos irmãos em dificuldades físicas, as deformidades, a idiotia, o cretinismo e etc. O que sabemos dos nossos irmãos com defeitos físicos? Que não são defeitos, né? Defeitos é o nosso erro de falar. Deficiência física. O que sabemos deles? Quem são eles? Qual é a expiação deles, a prova deles? Sabemos? Não, não sabemos. Procuramos saber? Muito pouco. Porque no momento que nós nos despertarmos, nós vamos entender que esses irmãos já estão resgatando e nós nem começamos ainda. Eles já foram na pátria espiritual, ficaram o tempo necessário lá, se despertaram, começaram a estudar, a trabalhar, adquiriram condições de voltar ao plano terreno.
E lá no planejamento reencarnatório foi decidido por ele que viria com aquele corpo ali, com aquela deficiência, justamente para que pudesse evoluir nesse plano. E nós olhamos com piedade, quando não olhamos com preconceito. Vamos mudar as nossas atitudes, meus irmãos. Vamos mudar a nossa maneira de pensar. Vamos nos dar as mãos. Está aqui o Evangelho nos chamando. Causas anteriores das aflições. É o capítulo 5, item 6. Esse capítulo 5 do Evangelho, o Evangelho é maravilhoso, mas esse capítulo 5 do Evangelho é fantástico. É fantástico. Vamos ler e reler para ver no que ele está nos chamando, qual é a atenção que ele quer que a gente tome na mudança de atitude. Muito obrigado, queridos irmãos, pela atenção. Muito obrigado pelo convite. E em breve, se Deus quiser, vamos nos encontrar presencialmente. Um grande abraço a todos. Que Jesus esteja sempre conosco.